uso de pendrive cabe a aplicação do princípio da insignificância? A resposta é afirmativa e, neste caso, foi aplicado pelo STJ. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do ministro Ribeira Dantas, do STJ, que concedeu a ordem de ofício em sede de habeas corpus para absolver um réu acusado de furtar um pendrive de um estabelecimento comercial. O réu furtou um pendrive e, em primeiro grau de jurisdição, a inicial acusatória, que é a peça do Ministério Público, foi rejeitada pelo juízo por atipicidade da conduta, ou seja, a conduta não foi considerada criminosa pelo magistrado. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu de maneira diversa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para que a denúncia fosse recebida, uma vez que o acusado já tinha uma condenação anterior por crime patrimonial. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, a denúncia deveria ter sido recebida e o réu processado criminalmente porque o furto do pendrive revela, abre aspas, a periculosidade social e o significativo grau de reprovabilidade, além do histórico criminal apontar a reiteração de comportamento criminoso agindo na marginalidade como meio de vida. Desta vez, quem não se conformou foi o acusado e a Defensoria Pública impetrou um habeas corpus perante o STJ. Antes de comentarmos este entendimento do ministro, vamos entender um pouco acerca do princípio da insignificância. Desde logo, eu informo para vocês que a sua aplicação ela requer a observância de alguns requisitos. Em alguns casos, mesmo estando esses requisitos presentes, não é possível a aplicação desse princípio, por exemplo, na justiça militar e nos crimes contra a administração pública. Inclusive, a súmula 599 do STJ prevê exatamente isso. Abre aspas, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Os requisitos que devem estar presentes para a aplicação do princípio da insignificância são, primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente, segundo, nenhuma periculosidade social da ação, terceiro, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e quarto, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Mas e qual é a consequência deste reconhecimento? Em outras palavras, uma vez aplicado o princípio da insignificância, como fica a situação do acusado, do réu ou condenado? Por que existe tanta discussão acerca da possibilidade de aplicar esse princípio em determinados casos e em outros não? A sua aplicação, ela traz como consequência o afastamento da tipicidade material, uma vez que as condutas que não forem consideradas lesivas aos bens juridicamente protegidos são tidas como atípica, ou seja, não há crime. Se o fato é atípico, o agente não praticou crime algum. Por isso que é muito importante verificar se estão presentes ou não os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Porque uma vez que o judiciário se manifesta nesse sentido, reconhecendo que vai ser aplicado o princípio da insignificância em determinado caso, o crime é afastado, o agente não praticou crime algum. E foi justamente esse o entendimento do juiz de primeiro grau que rejeitou a denúncia, que já entendeu de plano que a conduta do acusado era atípica pelo reconhecimento do princípio da insignificância, e o TJ falou que não, que era relevante a conduta. A matéria bateu no STJ, que concordou com esse primeiro juiz que não recebeu a denúncia. Por isso que é muito importante verificar que se todos os requisitos estão presentes ou não. Mas voltando a esse caso que foi analisado pelo STJ, o ministro relator do habeas corpus, Ribeiro Dantas,
deu razão à defesa e apontou ainda que a jurisprudência do STJ tem afastado o princípio da insignificância no caso de reincidência do réu. Mas em casos excepcionais, esse entendimento ele pode ser revisto, que foi o que aconteceu justamente nesse caso concreto. E concluiu o ministro, abre aspas, apesar de se tratar de paciente com uma condenação anterior por crime patrimonial, sendo reincidente, portanto, considerando tratar-se de bem de valor ínfimo, um pendrive, cujo valor, apesar de não explicitado nos autos, certamente totaliza uma quantia inferior a 10% do salário mínimo vigente à época, não se mostra recomendável o processamento de ação penal, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, o réu ele foi absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, que determina: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 3º, não constituir o fato infração penal. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos do habeas corpus 685761.